Tudo bem, Vivi? Bem-vinda de volta aqui no Vista Fé em Família. Obrigada. Prazer te receber. Vamos continuar falando de saúde, né? Vamos sim. A gente vai no supermercado, é uma série de escolhas. Primeiro você precisa escolher o valor do alimento que você está comprando. Exato. Dentro daquele valor, hoje as opções são muitas opções. E aí você vai escolher a saúde que você está levando para casa. Exato. E muitas vezes, como já aconteceu comigo, aquele chazinho que ao invés de ter muitas calorias, tem muito sabor, você acha que está cuidando da saúde e na verdade ele está cheio de componentes cancerígenos, inclusive porque a gente não sabe ler o rótulo. Exato. A gente vai aprender hoje a ler rótulo? Vamos sim. Então vamos lá. Por exemplo, o pão nosso de cada dia, que está até na oração de Jesus Cristo. É verdade. Não pode faltar. Como que a gente lê o rótulo dos pães? Vivi? Bom, o ideal é sempre que a gente possa verificar, a princípio, as condições da embalagem, validade. Então, se ela tem alguma fissura, alguma rasura, o ideal é que a gente possa, para que não entrem bactérias, né, micro-organismos aí nos alimentos. Agora, com relação aos alimentos, o ideal é que a gente possa identificar, sempre colocar um produto em conjunto com o outro e identificar a rotulagem, né? Então, aqui, o ideal é que a gente possa identificar, desde o valor nutricional, a legislação de alimentos indica sempre uma porção de 50 gramas ou de 50 gramas. Mas, por exemplo, aqui os 50 gramas já é uma unidade. Uma unidade, exato. Aqui, ó, já esse é uma aqui fatia 50 gramas é uma unidade. Agora, nesse aqui já é uma fatia e meia. Que na dieta, meia fatia a mais conta muito, né? E essa aqui são 2 fatias. E essa aqui são 2 fatias. Então, eu gosto de começar comparando por aqui. Sim. O valor energético, nas 50 gramas, é 7% do valor diário. Exato. Numa dieta de 2.000. Mas aí, Vivi, todo mundo pode comer 2.000 calorias? Não. Essas 2.000 calorias são a maior parte da população, dos adultos, né? Por isso que é indicado. Agora, para crianças, as crianças precisam mais ou menos na metade dessa quantidade. Tem pessoas que precisam de 1.200, depende da idade, do sexo, do nível de atividade física. Então, para a média, é isso aqui. São 2.000 calorias. Mas, por exemplo, se o teu metabolismo basal tá lá nos 1.200, né? Você já vai poder comer metade. Para você já dobra isso aqui para 14%. Correto. Né? Que mais que a gente precisa ver? Então, além da caloria, né, a gente precisa identificar a quantidade de carboidratos. Então, dependendo da dieta que está sendo feita, a low carb, por exemplo, a gente precisa reduzir essa quantidade. Então, esse aqui, por exemplo, na fatia tem 27. Exato. E dentro dos carboidratos tem os açúcares totais e os açúcares adicionados, que é o açúcar branco, né? Então, é a adição fora a farinha que se tem, que também é considerado carboidrato. Só que esse aqui, ó, já tem um tantão de proteína, já ponto para ele, né? Sim, com certeza. Eu trouxe até o pão sírio por ser uma opção bastante saudável, com pouca gordura, se a gente comparar com outros produtos, Vamos ver, por exemplo, vamos comparar com esse. A gente está lá no supermercado escolhendo entre essas 3 opções. Então, aqui tem o tradicional, de forma. O integral. Aqui o integral e aqui o sírio. O pão sírio. Entre tanto o integral quanto o pão sírio, eu escolheria qualquer um desses 2. Já o tradicional não é indicado até em razão da quantidade de gorduras, quantidade de fibras. Se a gente comparar, olha, o integral tem 3,4, enquanto o tradicional tem 1,1. E aqui tem 1,1, no entanto ele tem menos gorduras. 240 de sódio, né? É o mais alto em sódio. Sim. E aí, Vivi? A gente precisa ver qual que é a necessidade. Então, a pessoa é hipertensa, tem pressão alta, a pessoa está em dieta de emagrecimento. O que vai trazer mais saciedade? Tudo bem pesar um pouquinho no sódio, mas compensar na proteína. Sim. Tá, agora se ela tem limitação, é hipertensa? O integral, até porque vai atrasar um pouco, né, tanto a absorção de glicose, quanto também a questão da saciedade. Porque os integrais vão fazer a digestão ser um pouquinho mais comprida. Exato. Agora a bisnaguinha, que a gente adora dar para os nossos filhos. Sim, as crianças amam. Né? Aqui, ó, a quantidade são 2,5. Já é legal.
Então, não exatamente, depende da bisnaguinha. Aqui até tem a informação extra macia. Só que a quantidade de gordura, quanto mais macio um alimento, mais gordura precisa ser incluída. Então, o que vai trazer mais saciedade? Um pão sírio desse ou 2 bisnaguinhas e meia? E a mesma caloria, os dois? Com relação, é sempre com relação, é um valor bem próximo. Ó, valor energético para 50 gramas, isso é a legislação de alimentos que indica. Então tá 154, então tem Tá 20 calorias, próximo, só que na qualidade do alimento, isso aqui tem muita gordura, isso aqui tem menos. Exato, e a quantidade de fibras também, né? A quantidade de fibras, se a gente comparar ao pão integral... 3,4. Sim, então vai depender muito do que essa criança precisa. Tá bom. Quer dizer, que você que ia no supermercado e olhava só caloria, agora já viu que tem que olhar mais coisas para tomar decisão. E o tipo de gordura é algo bem importante também, assim como nós temos aqui as gorduras totais. As saturadas são essas que trazem malefícios ao nosso organismo, que trazem entupimento de veias, né? E as trans também. É importante que a gente tenha as monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são gorduras boas. Então, elas são boas, elas são boas, as poli e as monoinsaturadas. Agora, já as trans e as saturadas não são adequadas. Então, melhor a gente não ter. Exato. Tem algum aqui que tem aquele T? O trans? Dos transgênicos? Ou dos transgênicos. Dos transgênicos, não. A legislação hoje em dia não obriga. Mas a de gorduras trans... A maioria trans... das bolachas hoje tem o transgênico, né? E os salgadinhos também. Quais os malefícios do transgênico? Aí, com relação a transgênicos, é que são alimentos que tiveram modificação genética. Aí é uma coisa. Agora, gorduras trans é outra coisa. Então, diferenciando as duas. Mas qual que é o malefício do alimento transgênico para a saúde? Ele pode trazer, tem alguns estudos que indicam câncer, né? Não é? Sim. Então, quando a mãe está comprando e ela vê aquele triangulinho com o T que a gente está colocando aí no insert, precisa ficar atenta, né? Sim. Porque às vezes até a bolacha água e sal, que você acha que é super inofensiva, ela é transgênica aí, que não tem nada a ver com a gordura trans. É uma a gordura trans é boa, então? Não é boa. Até a própria legislação de alimentos brasileira indica que a maior parte dos alimentos sejam retiradas. Aqueles guarda-chuvinhas, chocolate de guarda-chuvinha, aquele tem na composição. Então, quando tem uma grande concentração de gordura animal ou mesmo vegetal, é muito possível que ela tenha gordura trans. Tá bem? Vamos falar um pouquinho da granola? Vamos. É bom ou não é bom? É boa, uma vez que ela não tenha açúcar na composição. Então, ela ajuda justamente para as pessoas que estão em dieta de emagrecimento, podem se utilizar. Então, ela tem aí, normalmente, frutas secas, tem a aveia, tem também castanhas. Então, ela é boa, sim. Tem algumas que são 0 açúcar. Essa daqui é 0 açúcar. Eu tava vendo, não tava achando. Essa marca normalmente... que é 0 açúcar. Mas dessa marca é a que eu consumo também, ela tem 0 açúcar. Sim. Então, fica atento com a quantidade de açúcar na granola. Sim. Vamos falar um pouquinho disso aqui que faz parte do lanchinho das crianças? Sim. É bom ou não é, doutora? O ideal, Bispo, é que as crianças possam consumir as frutas íntegras, né? Então, que tem uma grande quantidade de fibras. Agora, na impossibilidade, né, ou como acompanhamento, podemos escolher o suco 100% integral, então tem apenas a fruta. Olha, né? Sem adição de açúcar, já é ponto para ele. Sim, no entanto, ele é um suco, é um néctar. Mista, então, ele não significa que ele é suco, ele é néctar, então ele tem suco mais água na composição. Então, para crianças que estão... quando o ingrediente é esse tantão aqui, você já abre o olho, né? Sim, para crianças que estão em dieta de emagrecimento, a gente pode incluir um alimento que é isento de açúcar. Agora, para outras crianças que são eutróficas dentro do peso, a gente pode utilizar esse 100%. Pode usar. E para as outras crianças que estão em grande quantidade de peso, água no lanchinho, tanto da tarde quanto da escola. Gente, eu acho tão bom acostumar a criança com água. Na pré-escola, eu como mãe, mando suquinho. Mas nas refeições eu só ofereço água. E eu acho tão saudável a criança acostumar com a água e não ficar sempre nessa necessidade de tomar um suco acompanhado, né, da refeição. Porque a água vai facilitar a digestão, não é, doutor? Depende não da pode ser muita, né? Isso. Mas ela ajuda na digestão da criança do que um suco hipercalórico, sim, né? Eu, com como certeza. mãe, prefiro, né? Sim. E até o que você falou com relação a ingredientes, quanto menos ingredientes se tem em um produto,
mais natural ele é. Então, esse aqui, por exemplo, tem apenas o suco de maçã. Já esse daqui, além da água... Então, com relação à tabela de ingredientes, aos ingredientes, a legislação informa que sempre é a maior quantidade de ingredientes para menor. Então, aqui tem a água, é o primeiro ingrediente, significa que tem maior quantidade. Ah, não sabia disso. Sim. Na sequência, é sempre o que tem mais para o que tem menos? Sim, na brasileira, sim. A água, depois o suco concentrado de abacaxi, depois suco concentrado de maçã que eles utilizam para adoçar. E aí tem alguns reguladores, aí tem uma série de ingredientes, tanto de conservação quanto corantes alimentícios. Então, quanto menos ingrediente, esse daqui, por exemplo, que só tem o suco, suco de maçã concentrado integral e antioxidantes, ácido ascórbico, que eles acabam utilizando para a conservação do alimento. Já preferia esse, eu preferiria Sim. esse. Vamos falar da pipoca, amiga ou inimiga da saúde? Ela é amiga, esse é inimigo. Depende da pipoca. Sim, depende da embalagem, depende do modo de preparação. Tá. Né? Então, aqui, até se a gente identificar, o único ingrediente é a pipoca. Aqui já tem uma série de ingredientes. Cadê? Ficou na embalagem. Ficou na embalagem. Mas normalmente tem gordura vegetal, tem conservantes, acidulantes, além da pipoca, né? Então, o ideal é que a gente prefira essa boa e velha pipoca, Maravilha. que ela é rica em fibras. E essa embalagem aqui causa, né, tem estudos que causam câncer em razão dos polifenóis que acabam entregando junto com o produto. E é mais caro, então você Sim. só está fazendo mau negócio. Legumes, seleta de legumes, mas na lata. O chefe adora isso, né, chefe? Só quer cozinhar com a cara do chefe ali. Só quer levar isso pro Lejados, né, chefe? De jeito nenhum, isso aqui quase que não pode ser considerado alimento, né? Mas conta pra gente por que faz mal pra saúde, doutor. Tanto em razão da quantidade de sal, de conservantes, até tem alguns que utilizam corantes. Então, o ideal é que a gente prepare, né? Tenha essa seleta de legumes congelada. Que é uma maravilha. Sim, eu uso muito em casa facilita. também. Eu costumo ter no meu freezer, acabou o in natura, não vai dar tempo de eu ir ao mercado, eu utilizo essa. Eu também. E porque eu uso muito aquela panelinha de vapor, sabe? Sim. E aí tudo que você põe naquela panelinha, rapidamente... Até ele já vem meio que pré-cozido, né? Até então é só para descongelar. É só para ajudar no descongelamento. Muito bem. Batata frita. Então, tem muitos pacientes que falam, eu utilizo batata frita. Não, mas eu uso na fritadeira sem óleo. Na frente da embalagem tá descrito... Atenção, tá falando o quê? Pré-frita, batata, ela já é tá pré-frita. Com óleo, querida. Você tá achando que tá colocando na air fryer, então, os tá fazendo um ingredientes, sucesso. O primeiro batata e o segundo óleo vegetal. Então, já tá fazendo mal pra saúde. Qual que é a melhor maneira de consumir batata? Cozinha a batata e leva pra assar, coloca um azeite, coloca Fica tão gostoso assadinho, eu também acho. A batata lentilha, sou apaixonada por lentilha, gente, porque ela é rápida de cozinhar. Sim. Porque ela... Nossa, eu prefiro a lentilha muitas vezes quando eu tô cozinhando do que o feijão, apesar de ser apaixonada por feijão também. Quais os benefícios? Vamos ver. Vamos ler a tabela da lentilha. A lentilha é o único ingrediente que tem a própria lentilha. Né? Então eu trouxe ela justamente para a gente mostrar quais são os alimentos ultraprocessados. E esse aqui que tá E esse acaba não sendo, ele só foi envasado. Cadê né? os ele foi ingredientes? Limpo. Vamos ver, o único ingrediente que é a própria lentilha. Só, ingrediente... Ah, não, que tá ensinando a fazer. Quando você for no ingrediente, só tem lentilha. Sim, óbvio. tem algumas rotulagens que não é necessário que inclua... Porque tá óbvio, né? Sim, assim como de café também. Café é o único ingrediente, não tem caloria, por isso que nesse rótulo, embora ele seja grande, não é preciso incluir essa informação. Agora, esses cafés em cápsulas fazem mal ou bem para a saúde? Outro dia eu ouvi um médico dizendo que o alumínio da cápsula, cada vez que ele superaquece e o café passa por ali, você está fazendo um acúmulo de metais pesados. Acaba Mentira passando pro café, sim, ou é real. É mito ou é verdade? É real? verdade, Então, o ideal mesmo é a meia. Coa no coador de pano, que ali não tem malefício nenhum, doutor. Exato, mais seguro, né? Mais seguro. Porque você acha que não, mas essas cafeteiras rápidas, expressos, você toma 1, 2, 3, quando você vê, você toma 5 cafezinhos por dia. Sim. 5 dosinhas de alumínio ao longo de 20 anos.
tá acumulando metal pesado no corpo. Além eu de fiquei outros encanadíssima fatores, com né? isso. Aí eu adotei aquela cafeteirinha italiana que faz a dose única, né? Porque Vai às ao vezes você não pó. quer ficar, requintar café também faz mal para a saúde, né? Sim. Não é bom, né, acaba Ida? perdendo ali parte dos antioxidantes que são importantes para a saúde. Então, na cafeteirinha, você faz uma dose única Toma, e já quando não descarta, der, não usa tem. essa daí. Que mais que a gente... Ah, vamos falar o atum, que é um aliado para o emagrecimento. Sim. Mas faz bem para a saúde ou não? O ideal é que a gente possa consumir com moderação, né? Os ingredientes dele, então, atum, e esse é a água, né? Normalmente ele tem o sódio também. Até que não está tão alto, vai. Achei que era muito aqui, mais. ó, 5% do VD, que é o valor diário total para adultos, né? De duas, que precisam consumir 2.000 Olha o tanto de calorias. ômega 3, que maravilha. Sim, que são antioxidantes também. Então, E eu as costumo... gorduras aqui? As gorduras totais, 0,9, ó, sendo saturada. Zero. Quer dizer, bom, né? Sim. E o ideal é que seja na água, porque o óleo Presta acaba atenção, trazendo ó. mais calorias para a dieta. Sólido ao natural, cadê onde diz que é água? Aqui, ó, ao natural. Aí quer dizer que é água. Tá. Senão ele tá no óleo. Muito bem, então presta atenção nisso. Os temperos fazem bem ou mal para a saúde? Hoje, a indústria de alimentos já melhorou muito com relação aos ingredientes. Então, muitos já tiraram grande quantidade de gorduras, de corantes, de conservantes. No entanto, ainda não é um tempero natural, né? Eu não gosto. Eu também não gosto. Sinceramente, faz o refogado e seja feliz. E o sabor fica muito forte, Eu né? acho que também é um veneno que você está pondo no meio de uma comida saudável. Quer dizer, você Exato. escolheu Não tem o teu alimento, necessidade, né? Ou faz aquele tradicional que você faz um molho mesmo, ou então você pondo os seus temperos, um bom refogado, você já vai ter um sabor maravilhoso na comida. Exato. Muito bem. Aqui temos alguns alimentos, então, que tem praticamente 2 ingredientes, como o leite em pó, que o processo produtivo dele, o que é? Eles retiram toda a água e o modo de conservação é esse, retirar toda a água do alimento. Então, entre o leite de vaca e o UHT ou pó, eu prefiro o pó, em razão da quantidade. Os outros foram muito falados, né? A quantidade de formol. Aqui já o iogurte. Mesmo você prefere o em pó do que aquele leite fresco? Da fazenda? É? Não, aquele tudo bem. Ah, tá. Mas o de caixinha. O de caixinha. Entre o é caixinha e o lata, preferível. vá com a lata que você está trazendo mais saúde. Sim, Ah, por isso que não até sabia. antigamente se utilizava muito para bebês, Muito, né? é. Para ser mais saudável mesmo. Mas porque a gente não tinha tanta opção também, Sim. né? Minha avó falava, vai lá na venda, traz 2 saquinhos de leite, era tudo no saquinho, né? Sim. Depois que veio os de caixinha. Vamos falar dos iogurtes. Os iogurtes, quanto menos ingredientes, esse aqui, por exemplo, só tem 2 ingredientes, né? E Então até ele coloca tem aí, o 2 fermento ingredientes. lácteo mais o leite. Né? Maravilha. Então é a bactéria mais o leite. Então não tem conservantes, não tem corantes, então mais natural possível e ele tende a ajudar também na função intestinal. Dentre os achocolatados, né? O ideal é que a gente sempre verifique também a tabela nutricional, né? Aqui nós temos, então, alguns, né? Embora não sejam light, eles já reduziram grande quantidade dos açúcares, né? Então, aqui, se a gente for ver, entre um e outro, o ideal é que a gente escolha, né? Entre um pior e o outro mais ou menos, o ideal é que a gente escolha o que tem menos quantidade de gorduras e açúcares também. Mas, ó, carboidratos são 20 gramas. É como se a gente mandasse para a lancheira do nosso filho 2 colheres de sopa de açúcar. É muita quantidade. Eu não gosto. Eu acho que você nem precisa ensinar, que a criança não precisa achar que isso é alimento. Sim. Né? Porque a gente que ensina o que é alimento ou não, né? E assim, você tem tantas outras opções, até fazer o soquinho e pôr na térmica. Sim. Tanta água de coco, até água de coco na caixinha, às vezes, vai melhor do que... Mas só precisa ficar de olho se não tem o açúcar acrescido na formulação. É, mas tem muitas que são só água de coco. Água de coco. É. Mas fica atento se tem açúcar. Mas você tem outras opções pela praticidade, né? Às vezes você não tem o tempo de preparar, opta por algo que seja mais natural. Muito bem, doutora. Que recado? Fala. E até com relação a chocolatados, tem algo que eu ensino sempre no consultório. Então, para aquelas crianças que já estão acostumadas com achocolatado, eu indico que a gente possa mudar o paladar dessa criança, misturando 1/5 do chocolate, 1/5 daquele chocolatado, não chocolatado, desculpa, o cacau em pó, com 4 partes do achocolatado que a criança utiliza normalmente. Coloca na lata, mistura
oferece. Acabou toda a lata, muda as proporções. 2/5 de um e 3/5 do outro. Até que ela fique só com o cacau Sim, puro. ou até onde ela aceitar. Tem crianças que às vezes meio a meio, com isso a gente já reduziu uma grande quantidade de açúcares, de gorduras. A mesma coisa vale para o suco integral, né? Eu gosto muito do suco integral de uva para as crianças, mas eu não dou ele Puro. puro. Eu ponho a maior parte de água, eu dou uma quebradinha com o suco só para dar um sabor, né? Porque é muita caloria também, né? Sim, com certeza. Até o suco de laranja, né? Sim, porque para um suco de laranja a gente utiliza pelo menos de 3 a 4 laranjas. E aí apesar as de ser fibras, super né? saudável Sim. e tudo, mas é muita caloria, né? Muito bem, então hoje você aprendendo a ler rótulos, se tiver mais dúvidas aí no Instagram, você pode saber mais, @NutriViviBruno. Obrigada, que Vivi. agradeço, Denise. Um prazer receber você aqui de volta.